falamos sobre lá formas, né, de partir motores elétricos. Começamos falando da partida direta, né? A partida direta é aquela em que você já alimenta o motor com a tensão, né, com a tensão nominal dele, né, na frequência nominal lá. Tá? Então, partir o motor, fazer a partida direta, pegar o motor daquele ali, por exemplo, na configuração de 220 volts, vir aqui e alimentá-lo com os 220 diretamente, né, com a frequência da rede, partida direta. Depois nós vimos, né, a partida estrela-triângulo, em que, fazendo essa manobra, você aplica inicialmente um valor de tensão mais baixo do que o nominal nos regulamentos do motor, ele vai partir com uma potência menor, né? E aí depois, que ele já está em movimento, que ele já ganhou velocidade, você, né, muda a conexão, né, para que as bobinas sejam alimentadas com a tensão nominal. Tá? Fazemos isso para evitar alguns inconvenientes aí. Um deles é o pico de corrente que tem lá que ocorre lá na partida, né? E o esforço mecânico em si. Uma outra forma de fazer, partida com chave compensadora. A ideia aqui, pessoal, é a mesma da estrela triângulo, ou seja, eu vou alimentar os enrolamentos do motor com uma tensão mais baixa do que a nominal. É a mesma ideia, tá? É a mesma ideia. Só que como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso usando um autotransformador. Então, esse transformador, a ideia é que você baixe a tensão e não eleve, tá? A gente não vai aplicar no motor uma tensão maior do que aquela para o qual ele está projetado, tá? Que tem que ser alinhado com o da rede. Então, se você vai alimentar, né, o motor tem que estar dimensionado para a tensão de alimentação da rede. Esse cara aqui, ele não aumenta, ele não vai aplicar uma tensão maior. Ele pode aplicar uma tensão menor. Então, o que você tem nele, né, são saídas, são tapes, né, com um percentual da tensão que está entrando, né? Esse cara aqui, ele tem uma saída de 40%, 60% e 80%. Entendeu qual que é o lance? Então, eu vou fazer a partida do motor com um valor de tensão mais baixo, né? No nosso exemplo aqui, a gente vai partir o motor com uma tensão de 60% daquela que vem da rede. Tá? Então, você vai alimentar o motor com uma tensão de 60% daquela que vem da rede, ele vai partir, e depois que ele estiver em movimento, você vai chavear ele para que ele receba 100%, né, do valor da tensão da rede. Tudo bem? É a mesma ideia. É a mesma ideia do estrela-triângulo. Parte de uma tensão mais baixa e depois sobe com uma tensão mais alta. Só que lá, né, no estrela-triângulo, essa tensão que era aplicada lá nos enrolamentos, ela vai ter um valor maior ou menor de acordo com a manobra, né, com o fechamento ou em estrela ou em triângulo. Aqui não. Aqui você vai deixar o motor fechado já para receber a tensão nominal da rede e o controle de tensão vai ser feito nesse cara aqui. Tudo bem? A ideia é essa? Bom, como é que a gente vai fazer isso aí? Olhando aqui pro diagrama aqui, ó, eu tenho aqui o meu motor, ele está recebendo alimentação aqui nesse ramo direto aqui, ó, passa por uma proteção, né? Quando o C1 estiver fechado aqui, quando esse contator aqui estiver fechado, ele vai receber a ligação direta da rede, ou seja, ele vai 100%, ele vai receber a tensão nominal da rede, né? Vai chegar nele e vai trabalhar na potência nominal também. Se esse cara estiver aberto, C2 aberto, se o C1 estiver aberto e o C2 fecha, o que você vai ter? Você vai ter alimentação passando pelo transformador, tá? Eu preciso fechar esse transformador aqui, né? Eu posso fechar ele em estrela, posso fechar ele em triângulo, aqui a gente vai fechar ele em estrela, né? Então, desses três enrolamentos aqui, quem é que vai fechar a ponta dele aqui? Vai ser um contator aqui, o C3, tá? Então o C3 ele fecha o trafo em estrela, e aí a gente vai estar usando qual derivação dessas aqui? A de 60%, ou seja, quando C2 e C3 estiverem fechados, você vai estar alimentando o motor aqui com 60% da tensão nominal da rede. Tudo bem? Beleza? Bom, a história é essa, o resto é comando.
Tá? Vocês têm comandos elétricos nesse trimestre, né? Tivemos mais semestre passado. Então, fantástico. Não. A gente não viu isso não, pessoal. Só que é fusível aí, nem Só sabe. viu um fusível, um disjuntor e um contator e sinaleiro. É o suficiente. Senhores, só vamos acrescentar. Professor, ali na frente 80, depois 6%, depois Aqui o último lá, o primeiro. são todos 60. São todos 60? Sim, todos 60. A gente vai usar, tem que estar certinho, tem que estar balanceado, né? Todas as três séries aqui em 60%. Como que a gente sabe que esse censo, por exemplo? A escolha do valor? Não, eu tô escolhendo. Dependendo da situação, eu posso precisar partir ele com uma tensão mais baixa. Mas é sério, sem necessidade. Parte com mais baixo do outro. Então, veja bem, vai depender da situação. Quem sabe pôr com Né? isso, só. Dependendo, o motor vai precisar fazer um esforço tal, se você jogar lá os 40%, pode ser que ele não consiga partir. Né? Lembrando que ele está acoplado no mecanismo lá. Tá? Certo. Pois não, Ele vai- faremos aqui em aberto, só o motor. Pra gente aqui, qualquer um deles ele vai girar. Se você baixar demais, a corrente também sobe, sabe? Pessoal, olha uma dúvida aqui pertinente. Se baixar demais a tensão, a corrente sobe. Bom, a corrente vai subir, é assim, se eu baixar a tensão, a potência final já sabemos que vai ser mais baixa, vai ser menor. Só que tem um problema, né? Se essa potência que é mais baixa, né, for o suficiente para tocar o mecanismo que esse motor está girando lá, beleza. Agora o problema é se você baixar muito a tensão, baixar muito a potência e aquela potência não for suficiente para eu tocar o mecanismo. De repente aquela potência não é suficiente para fazer girar a máquina. Aí o que você vai estar fazendo? Você vai estar segurando o motor, você vai estar sobrecarregando o motor. Sobrecarregando o motor, aí a corrente começa a subir. Tá? Então, né, acho que as perguntas aqui se complementam, né? Posso fazer qualquer escolha? Então, a escolha, a gente fazendo aqui a partida do motor em aberto, ou seja, sem carga, ele vai girar, mesmo com, aquele, né, com essa potência mais baixa de 40%, ele vai girar. É que a gente não está fazendo ele realizar esforço no mecanismo. Se ele estiver acoplado ao mecanismo, aí vai precisar ver, né? Se nessa potência mais baixa ele vai ter, né? Ele vai conseguir tocar lá assim. É igual o carro, né? Você joga uma marcha muito alta, força muito o bicho, né? Começa a tremer tudo, você tem que reduzir, né? Aqui pra gente, a gente não vai reduzir, a gente vai aumentar. Lá no carro você reduz a marcha para aumentar a potência, não é isso? Aqui vai ser o contrário, né? A gente vai subir, né, a tensão para aumentar a potência. Pessoal, então olha só. Eu entendi a respeito dos comandos. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos deixar, não vamos alimentar ainda o trafo nem o motor. Vamos ver se a gente consegue montar esse circuito de comando. A gente ensaia, você vai ver as contatoras bater, tá? Se tiver tudo certo, a gente complementa com esses caras aí, que é a parte de potência. Tudo bem? Beleza? Bom, olhar aqui e identificar esses símbolos, vocês conseguem? Vou fazer aqui uma explicação rápida. Quem ali está recebendo o nome de C são contatores. Aqui, ó, tem três, né? C1, C2 e C3. Então, onde tiver C é contator. Quando só está o cara e o número, né? Eu estou falando dos contatos principais, né? Os contatos principais, que é por onde realmente vai passar a corrente que vai comandar, que vai alimentar lá o motor, ou seja lá o que você estiver alimentando. Mas, além dos contatos principais, ele tem contatos auxiliares, né? Auxiliares são contatos que você usa justamente para fazer a parte do comando, né? Então, por exemplo, se você pegar esse cara aqui, ó, C1A. Então, o que é esse contato aqui? É o contato aberto da contatora 1. Exatamente. Supondo que a contatora 1 fosse essa daqui, né? Então você precisaria pegar um desses, tem dois abertos nesse aqui, né? Normalmente aberto, né? Você usaria, né, um contato aberto do 1, né, para fazer aquela função ali.
Tem contatos que é NF, né? É normalmente fechado. Então, da mesma contatora, contatora 1, o contato B, o NF, eu usaria, né, o vizinho aqui. Tudo bem essa identificação? Tá? Então, veja que o físico não tem nada a ver com isso daqui, né? Fisicamente está tudo junto numa pecinha. Aqui, né, você tem um contato lá, outro contato aqui, mas é tudo do mesmo cara. Professor, Tá? como eles conseguem fazer o contato nessa contatora se ela não tem os auxiliares dela? Ou tá tipo atrás? Vira assim. Não, tá aqui, ó. Não entendi. Entendi, porque eu entendeu, né? Entendi. No caso, ele tinha que ser um. Quer dar um... Tem aí? Não. Tem aí, ó. Tem não. É esse sim, Tudo bem, Não, pessoal? tipo, a minha dúvida foi o quê, professor? Eu não tinha entendido esse aparelho que você está usando. A construção. Porque a contadora, ela usa a contadora para você usar auxiliares. Você tem que colocar tipo, uma contadora auxiliar ou algumas contadoras. Você adicionar, né? Isso, a contadora vem com os contatos, você põe em cima dela. Aí, ó. Isso, aí você Então, aqui também dá para você adicionar. sim. Aqui, ó. Isso. Esse cara já vem com os contatos auxiliares. Ele já vem com Então, como que isso aqui deve funcionar? A gente vai partir primeiro alimentando o motor com 60% da tensão nominal e depois entrar, né, com a tensão direta nele, tá? Bom, esse antes e depois vai ser separado por um tempo que a gente vai programar. Vamos programar aonde? Vamos programar nesse cara aqui, ó. Esse aqui é um relé temporizado, tá? Então, ele tem um comum e tem dois contatos. Ele começa em um contato normalmente fechado, você alimenta a bobina dele, após o tempo que você consegue programar, né? Ele vai chavear para o outro e fica constantemente naquele outro cara. Desenergizou ele volta para cá. Alimentou, conta o tempo e comuta. Entendeu o que ele faz aqui, ó? Ele começa nessa posição, alimentou ele, cadê a bobina dele? D1, tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho esse ramo de alimentação aqui, né? Quem que vai fechar esse cara aqui, ó? É o C2A, não é isso? Né? Fechou esse cara aqui, ó. Eu alimento o meu relé temporizado, ele vai contar o tempo, passado o tempo que a gente vai programar para 5 segundos, ele comuta. Ele abre aqui, ó, esse ramo que está alimentando o C3, ele vai abrir o C3. Opa, tá faltando Aí um era né? para o C1, porque o ciclo dele é do Tinha, era não vai ter, entendeu? Você colocou as computadoras. Vai ter um padrão aí. Aqui, ó. R vermelho, S. Essa daqui, ó, depois a gente coloca, certo? A gente faz a alimentação. Vamos fazer esse barro. Vai fechar dentro do C3. Fechar do C3. Não dá, não vou trabalhar no feio, coloca aí. E a fechar a saída do C3. Tá faltando um pouco, né? Essa aí. A saída do C3.